pesquisa que foi divulgada ontem traz o panorama da corrida presidencial de 2018. O levantamento foi realizado após a divulgação do conteúdo das delações da Odebrecht. Apesar de ter sido gravemente mencionado nos depoimentos, o ex-presidente Lula lidera todas as projeções de primeiro turno, enquanto Jair Bolsonaro, do PSC, e Marina Silva, da Rede, se intercalam na segunda posição. Os tucanos que podem concorrer em 2018, temos 3 aqui, né? O Alckmin, o Aécio e o João Dória, eles aparecem em 4º lugar em todas as projeções. No segundo turno, a pesquisa Datafolha mostra que Lula só perderia para Marina Silva. Deve-se pontuar que a pesquisa também colocou como possíveis presidenciáveis, né, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o apresentador Luciano Huck e o juiz federal Sérgio Moro, que, segundo a pesquisa, venceria Lula no segundo turno. Tem hora que o Andreasa concorda, daqui a pouco ele não concorda. O que você achou da pesquisa aqui? Eu começo com você esse tema. Andreasa, vai lá. Então, eu vou ouvindo você falar, meu caro Patrick, aí vou formulando meus pensamentos e é isso? Não é isso. Foi o que eu percebi. Eu concordo sempre com você, meu caro. Já com o Datafolha, não. Nunca. Então, o Datafolha, eu não acredito no Datafolha, eu falo sempre aqui. Não quer dizer que os números do Datafolha não tenham base real, certo? Eu não posso fazer essa acusação. Eu acho que tem. Acho que eles têm uma base real. Mas acho que eles partem de uma tese. Eles precisam comprovar uma tese. E aí, a pesquisa, o nome disso é viés, é enviesada para a confirmação dessa tese. Disso eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, a inclusão do juiz Sérgio Moro nesse levantamento. Aqui serve. Serve ao Lula. Serve a narrativa do Lula, serve a narrativa petista. Às vésperas do depoimento do Lula réu ao juiz Sérgio Moro. Aqui serve a colocação de Sérgio Moro entre os pesquisados. Ele não é candidato, nunca fez nenhum movimento para ser candidato, obviamente não tem partido, já deixou claro, porque, claro, o perguntam, ele diz, não, sou juiz, continuarei juiz. Então, isso é um serviço ao Lula. Concorda, velho? Claro. Não tem a menor dúvida. Isso para abrir os trabalhos e passar a bola para os colegas. Depois eu quero falar mais. Concordo totalmente. Eu era partidária do Datafolha, achava o instituto mais confiável, eu fiz por muito tempo matéria de pesquisa e eu via o cuidado com que era feito, mas realmente não dá para negar que essa pesquisa em particular tem muito viés. Seja porque ela foi feita à véspera da manifestação, seja porque ela incluiu essa pergunta do Sérgio Moro, que é bizarra, seja porque ela tem um cenário em que tem 3 tucanos, então você não mede a força de 3 pessoas no mesmo partido, porque isso é metodologicamente errado, você pôr 3 pessoas no mesmo partido num cenário, e seja porque incluiu outra pergunta bastante bizarra, que é, você é a favor de eleições diretas para presidente da República? Perguntar para eleitor se ele é a favor de eleição direta para presidente da República é a mesma coisa que perguntar se macaco quer banana ou se pacifista é a favor da paz mundial. É uma pergunta meramente retórica, principalmente porque a Constituição não prevê eleição direta nesta altura do mandato em que nós estamos. Se o Temer cair, é eleição indireta e acabou-se. Isso é uma pergunta populista, não leva a lugar nenhum e leva a um resultado 88% são a favor de eleições diretas. Se perguntasse para mim, eu também seria. Mas em que circunstâncias? Em qual quadro? Então, eu acho que a pesquisa ela faz mais sombra do que luz. Os cenários para a presidência são também todos eles amalucados, porque quando sai o Lula, não entra nenhum outro petista. Quer dizer, ou é Lula ou é um nada absoluto. Eu achei bastante ruim, apesar de ter 6 cenários de primeiro turno. Então, daria para você fazer umas simulações muito mais factíveis. Você, Madu, o que você achou da pesquisa do Datafolha? Olha, eu concordo genericamente com os meus colegas, mas eu só queria apontar o seguinte, você vê, o Lula fica em torno ali dos 30%, que é os 30% que sempre vão votar nele. Que eu não nem diria que eu atribuiria esses votos aos nordestinos. Eu atribuo esses votos aos ignorantes que tem pelo Brasil inteiro, mesmo porque São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil e em São Paulo o Lula não ganha nem para síndico do prédio lá de São Bernardo de Limor. Né? É uma cidade que tem mais nordestino. O Lula tem
30, 29, 30 e pouquinho, cristalizado aí, que as pessoas têm na ponta da língua. Por isso que eu acho que essa pesquisa no seu todo, ela realmente enviesada, né? E ela joga para cima das pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à informação, né? Que se deixam levar por discursos demagógicos, populistas, essa coisa toda, né? E eu concordo com a Vera, quando você coloca 3 candidatos do mesmo partido disputando a mesma eleição, como na pesquisa, é óbvio que dilui, né? Eu, sinceramente, eu pensei até que era a sessão de humor do Zé Simão que tinham antecipado para a página de política, que essa pesquisa, que tinha sido feita pelo Macaco Simão. Ah, não. A Folha é um jornal muito esquisito mesmo. Eles têm essa posição enviesada, fingindo que são independentes e não são. Eu fico curioso com isso. É interessante. Será que alguém tem resposta para isso, André? Ô Andreasa, o que você acha dessa colocação do Maduro? E se você acha, de certa forma, que a força do Lula fica restrito a esses 29%, 30% que o Maduro colocou, mas tem um dado interessante aqui, mostrando que no segundo turno ele só perderia para Marina Silva, né? Ou para o Moro, né? Caso ele fosse candidato. Exato. Como ele não será. Não será. Olha, vai. O fato, a Vera chamou atenção, gostaria de falar sobre isso também, de o Datafolha não apresentar outro petista, só haver o cenário Lula, é mais um sinal desse serviço. Vejam, não digo que o Datafolha está a serviço formalmente do Lula, eu falo do campo das ideias, tá? Há maneiras muito inteligentes de articular as coisas. O que o Lula disse na semana passada e vem dizendo todo dia, falando em nome do PT, que só tem plano AAA. O plano AAA é ele. E o que a pesquisa do Datafolha apresenta? Plano AAA. É como se o próprio Lula tivesse ido à rua fazer a campanha. Então, é evidente, e eu tenho falado isso diariamente aqui, que o Lula é competitivo para 2018, infelizmente, é análise, tá? Que ele tem, de fato, esses 30%, que são volume suficiente para colocá-lo no segundo turno. A pesquisa não está inventando números, pessoal. Ela pode brincar com as margens, trabalhar no viés das perguntas. Há métodos, eles sabem fazer. Mas o Lula é competitivo. No segundo turno, porém, aí eu faço a minha aposta. Eu acho que ele chega. Eu acho que se ele for candidato e ele será, ele estará no segundo turno, mas aí eu acho difícil ele vencer. Acho que ele não agrega, não aglutina, ele não é capaz de ser competitivo no segundo turno. Mas o Datafolha diz que não. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que discutir ainda sobre essa pesquisa, porque ela mostra um cenário que ainda é bem hipotético, né? Mas ela mostra uma total situação de terra arrasada no PSDB. O Aécio Neves, que quase foi presidente da República há 2 anos e pouco, é um candidato nanico, com menos de 10%, graças à Lava Jato. Ele foi totalmente alvejado, atingido na testa. Geraldo Alckmin não decola e o Dória ainda é pouco conhecido. Ele aparece pontuando parecido com o Alckmin, até melhor, e com a vantagem de ser pouco conhecido, o que lhe dá uma margem de crescimento maior. E a outra é sobre o próprio Lula, que apesar de ter esse recall, e ele está todo dia no noticiário, é inevitável que diante de uma situação de desemprego, de governo pessimamente avaliado, como é o governo do Temer, etc., ele no contraponto seja citado. Mas também é importante ver um outro dado da pesquisa, que o governo dele passou a ser visto com larga vantagem como o mais corrupto da história pós-redemocratização. Então isso é uma pecha bastante importante que fica carimbada nele e que deve ser acentuada caso ele seja condenado realmente. 32% dizem que o governo dele é o mais corrupto da história. O Collor foi absolvido pelo Lula, tem 11% só. Você, Madu, para depois a gente ir pro nosso comercial. Vai lá. Só complementando, claro. Ele é o campeão absoluto de rejeição das pesquisas. São pesquisas da Folha, é verdade. A gente tem que levar isso em consideração. Mas ali, né? Ô, Madu. Fala, André. Você me fez lembrar agora do artigo do Clóvis Rossi. De hoje, não sei se hoje ou ontem, na Folha, tá?
convido o nosso ouvinte para que o leia, porque ali está a tese da campanha do Lula. E nós temos falado isso aqui. Está dito, tá? Se todos são corruptos, fiquemos com o nosso corrupto. Está declarado. Esse corrupto querido é o Lula. É aí que vai a campanha do PT, minha gente. O Clóvis Rossi deu a senha, ou abriu para a galera o que foi dito na reunião do partido. Madu, vai você rapidinho para a gente chamar o intervalo aqui, vai lá. Não, pois é, eu não creio, sinceramente, que o jornal, a Folha de São Paulo, ou mesmo o Clóvis Rossi, estejam a serviço. Eles podem até achar isso, é um direito que eles têm. Todo cidadão tem direito de pensar diferente do que eu penso e até de ser equivocado. Agora, o que eu acho é o seguinte, o eloquente para mim nessa pesquisa, o que me deixa assim, mais assim, tranquilo, vamos dizer assim, é o nível de rejeição que o Lula tem no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque a Madalena Chauí, quer dizer, com exceção da Madalena Chauí. Com exceção dela.